Olá pessoal, mais um vídeo aqui. Hoje eu quero tratar um pouquinho sobre virtualização no MacBook, tá? Eu vou mostrar, vou fazer alguns testes aqui e vou lançando no decorrer dos próximos vídeos, tá bom? Minha experiência de uso, os problemas que eu tive e tal. Eu quero já fazer um resumo porque eu já tive algumas experiências aqui que não foram muito boas, sabe? O meu caso é um pouco específico. A minha necessidade principal, minha necessidade não, mas minha vontade principal era conseguir virtualizar um Mac aqui dentro. Então eu teria meu Mac principal, teria um Mac virtualizado que seria para atender a empresa que eu trabalho. Então eu lá teria todas as conexões de VPN, toda a configuração do ambiente de trabalho e assim eu não misturaria as coisas do trabalho com as coisas pessoais, né? Ou de outros trabalhos, alguma coisa assim. Então essa era a minha ideia principal. Mas eu, depois de alguns dias, meio que desisti dessa ideia e eu vou explicar por quê. Bom, primeiro eu vou mostrar as ferramentas, tá? Eu vou usar o Parallels, que eu acho que é a mais conhecida, provavelmente a mais poderosa, mas não é gratuita. Tem um período de testes aqui, mas não é gratuita. Que é uma ferramenta de virtualização de sistemas operacionais. Então ela já é atualizada, tá? Para a série M, então Mac M1, M2, etc. E ali você consegue rodar outra instância da macOS, consegue rodar o Windows, consegue rodar Linux, né, várias versões do Windows. Então é bem legal. Então se você olhar aqui na minha barra de status, eu tenho rodando aqui o Parallels, o Windows, né? Eu tenho o Mac que está no Parallels também. E aqui eu posso já clicar e ir direto para uma ferramenta que eu estou usando lá no Windows. E ainda dá para usar ele como se a janela fosse do Mac, sabe? Fica flutuando só a janela do programa que eu quero usar aqui. De vez abrir toda a virtualização. Cara, tem muitos recursos bacanas, mas não é o foco desse vídeo, tá? Então esse vídeo eu quero contar algumas coisinhas que eu tive, algumas limitações, mas eu vou tratar disso mais pra frente, tá bom? Além do Parallels, eu vou estar testando esse UTM, é um outro também de virtualização. Ele é gratuito, se você vier no site dele oficial, né, que é esse mac.getutm.app, você fizer o download, você baixa a última versão de graça, beleza. Mas se você quiser baixar pela Mac App Store, que eu acredito que a conveniência seja mais a questão de update, porque vai aparecer eventualmente para você atualizar, se não me engano, R$60. Então, não sei, se você não quiser pagar nada, tem a versão gratuita aqui e a mesma coisa da paga até onde eu vi. Tá? Não vi nenhuma diferença. Ele já destaca aqui de cara que ele consegue virtualizar máquinas antigas. Não sei se eles querem vender isso como uma vantagem e tal, né, um diferencial, mas no meu caso eu queria realmente rodar uma instância do macOS e do Linux e ele roda o Windows 11 e o macOS Ventura sem problema, tá? Aqui ele mudando qual que é esse aqui? É um Windows bem... não, um Mac, né? Um Mac bem antigo. Aqui é o macOS novo, né? Ele tem muita coisa, tá? É bem bacaninha. E tirando algumas coisas de integração que o Parallels faz, eu não senti falta de nada e os problemas que eu tive nele eu também tive no Parallels. Então, que na verdade não são exatamente problemas da ferramenta em si, tá? Eu vou passar rapidinho agora pelos meus problemas, né, que eu encontrei aqui e eu já vou explicar por que não é exatamente uma culpa da ferramenta. Bom, aqui é a minha primeira máquina virtual então, tá? Ela tá rodando de dentro do Parallels, então você vê aqui, o macOS 13, ele mostra aqui algumas coisinhas, tá? Dá pra perceber que é o Parallels que tá rodando. Então vamos lá. Eu já deixei aqui de cara aberto, eu criei essa máquina virtual, eu dediquei 16 GB de memória para ela, e lembrando que esse Mac tem 64, e ele mesmo já pega esse nome aqui, ó. É uma máquina virtual da Apple, né, com M2 Max, e até onde eu entendi, acho que ele faz um balanço do processamento, então eu não dividi exatamente quantos núcleos ou qualquer coisa do tipo de processamento, os cores, etc. Não, ele pegou automático. Mas a memória eu dividi 16 e eu ficaria com 32 na minha máquina principal. Mas ok, até então beleza. Porém, aqui os problemas que eu tive. O mais grave eu acho que já é esse aqui, ó. Você não consegue se logar com o iCloud. E não é um problema, é realmente uma limitação da Apple. A integração que a Apple fornece para essas máquinas virtuais no M1, M2, etc., até o momento desse vídeo, não oferece a questão de login. Então ele não tem essa integração. E, cara, isso é um problema grande, porque eu preciso do Xcode, eu preciso das coisas atualizadas.
e aí eu tenho que recorrer a baixar direto do site, né? Que a Apple ainda assim fornece lá o download do Xcode. Mas aí eu posso, ou pego uma versão beta, ou alguma coisa assim, tem que atualizar, tem que ir lá. Eu quero submeter meu app para a loja, eu não consigo daqui. Então, no meu caso eu sou desenvolvedor, né? O problema que eu passo é esse. Se eu quiser subir o meu aplicativo, fazer o deploy, eu não vou conseguir, porque eu não consigo colocar certificado, eu não consigo fazer um monte de coisa. Então, sem o login com a Apple, meio que inviabiliza toda a minha ideia de ter uma máquina virtualizada para trabalhar. Deixar a VPN da empresa, que eu comentei, tudo da empresa nela. Porque eu teria que, invariavelmente, eu precisaria de pelo menos uma máquina para fazer o deploy. Tá? E isso para mim é muito ruim. Então esse é um dos pontos, eu acredito que seja o pior, tá? Mas existem outras coisas também. Antes de passar para o Android, tem uma outra coisa que talvez seja um pouco difícil de eu exemplificar no vídeo, mas eu vou só passar por cima, que são a questão dos gestos. Tem muitos gestos, na verdade praticamente todos, talvez eu não soube configurar, tá? Eu meio que dei uma desanimada com esses erros e não corri muito atrás disso, mas o pouco que eu olhei eu não consegui entender. Mas os gestos que eu faço, eles sempre refletem na minha máquina principal. Então, por exemplo, eu quero ver todos os aplicativos abertos, eu estou vendo, mas da minha máquina principal, não da máquina virtual. Então o gesto de pegar 4 dedos e arrastar para cima acaba afetando o Mac original e não o virtual. E isso vai para todos os outros gestos também, isso vale para todos os gestos. Então se eu quiser ver a minha bandeja de aplicativos, eu tenho que fazer isso, ela pega do sistema no lugar de abrir essa aqui, que essa aqui sim é da minha máquina virtualizada. Isso faz falta, mas é algo que, né, dá pra viver. Não é algo tão tipo que nem esse aqui do login. Tem outros problemas também que eu identifiquei com o scroll. Então não sei bem quando eu uso o scroll, que são 2 dedos para cima e para baixo, né? Eu não sei se ele buga por estar dentro da máquina virtual, ele não sabe qual scroll pegar. Não entendi muito bem, mas o scroll dá uma travada. Se eu for direto na barra, clicar, segurar e arrastar, ele funciona perfeitamente. Então não é a virtualização que travou, alguma coisa assim. É realmente o scroll com 2 dedos que não responde muito bem. Eu percebi esse problema. Mas isso também é uma coisa que dá pra passar, porque com o mouse, eu tô usando o trackpad, né? Mas se você tiver o mouse, ele funciona bem. Se você vir direto na barra aqui, também funciona bem. Então é algo que passaria, pra mim passaria. Mas aí veio outro problema, que juntando com esse erro da Apple fez meio que eu desistir, pelo menos por hora, que é rodar uma máquina virtual Android. Então eu tenho aqui o Android Studio, né? Eu tentei criar uma máquina aqui com Pixel 2, um Android, desculpa, e ele fica rodando eternamente e não vai. Então ele dá um timeout aqui, encerra e não prossegue. Então eu não consigo virtualizar um Android aqui dentro. E eu já tentei com outras ferramentas também, eu inclusive já citei no vídeo anterior, né, sobre o Android, que o Knox eu não consegui fazer funcionar. Inclusive um adendo, né, no vídeo do Android eu citei que o Knox teria uma possibilidade de correção se você desabilitasse um recurso de segurança. Eu fiz isso na máquina virtual, eu não tinha pensado nisso quando eu gravei o vídeo. Vamos ver, depois eu atualizo no próximo vídeo de virtualização. E não deu certo. Eu desabilitei, não sei se é por ser na máquina virtual, mas não apareceu para mim nenhuma opção de permissão ou algo do tipo. Ele seguiu nos 99% e não finalizou. Então não funciona o Knox, não funciona o Android Studio, BlueStacks não roda e não tem como virtualizar Android dentro da máquina virtual. Lembrando que o Android, inclusive eu mostrei no último vídeo, o emulador de Android na máquina normal, ela roda perfeitamente. É que aqui eu estou numa máquina virtual dentro do meu Mac. Tá? Isso é com Parallels. Se eu for no UTM, é a mesma coisa. Então dá o mesmo erro, tá? Tanto no Android quanto aqui na questão do login. E eu só deixei o emulador do iPhone aberto. Ele também funciona aqui, tá? Ele também funcionaria aqui, é só não abrir mesmo. Na verdade, eu nem instalei o Xcode aqui, eu instalei, se não me engano. Mas o emulador de iOS funciona. Então é realmente uma coisa com a emulação do Android. Mas aqui eu já cheguei a buildar e tudo, ele funciona perfeitamente. Aí você pode pensar, beleza, mas se esse problema do Android específico, você pode ligar um aparelho, né, um device, e buildar um aparelho. Atenderia para mim. Porém, também não consigo. Ele não consegue entregar, né, compartilhar o USB real da máquina com a máquina virtual. Então ele não identifica. Nem o iPhone eu consegui fazer buildar. Ele só builda no Mac mesmo. No Mac virtual ele não builda. Então nem se eu plugar um Android, ele roda. Então isso pra mim
foi o problema que eu travei, sabe? Tipo, eu vou ter que acabar usando minha máquina normal mesmo. Por fim, né, eu fiz aqui no Windows, e no Windows eu tive um erro diferente, né? Ele me dá esse erro aqui, que é um erro desconhecido. Eu não investiguei muito a fundo, porque pra mim não é muito viável estar usando o Windows, eu só fiz meio por teste, mas eu também não consegui fazer rodar a emulação do Android Studio, porém, ele identifica as USB. Quando eu plugo o celular, por exemplo, no USB ou Android, o Parallels pergunta se você quer parear ele com o seu Mac, no caso o Mac mesmo, não o Mac virtual, ou com o Windows. E se eu clicar no Windows, ele identifica aqui perfeitamente e eu consigo buildar. Eu cheguei a testar essa aplicaçãozinha de teste e ele builda normalmente. Então seria viável, mas eu sou desenvolvedor Android e iOS e eu preciso ter uma solução única e central. Então o Windows não me atenderia. O Windows nesse caso aqui é para jogos. Então eu tenho ele aqui para jogos. E vocês perceberam que eu estou rodando 3 máquinas virtuais aqui e a máquina aqui, ela nem chegou, acho que nem ligou o cooler dela. Sem brincadeira, não fez nada, não esquenta nem nada. Tudo bem, só para finalizar o vídeo então, vou explicar o porquê que não é bem um erro técnico do programa em si, mas sim uma limitação que a Apple mesmo, hoje, né, pelo menos ela tem. No Parallels tem aqui um FAQ deles, que eles têm algumas explicações, né, algumas limitações e tal, que eles citam. E aqui tem algumas, tá? Eu vou mostrar algumas aqui, ó. Dispositivos USB. Ainda não é possível conectar nenhum dispositivo USB a uma Virtual Machine, né, macOS ARM. Então, essas máquinas virtuais realmente na USB não é possível compartilhar, né? Então eu não consigo visualizar o aparelho que está plugado na minha porta USB da máquina. Por isso que eu não consigo rodar no meu Android. E no item 13, o Apple ID. Então atualmente é impossível fazer login com o seu Apple ID em uma máquina virtual. Então não é realmente uma coisa, um bug, alguma coisa assim. Não, realmente não dá. Tá até nesse FAQ aqui do Parallels. Acredito, pelo menos eu quero acreditar que seja algo temporário, mas a limitação de login me parece algo muito específico, sabe? Não me parece uma limitação técnica. Eu acho que tem alguma coisa por trás aí que a Apple está querendo fazer. Sei lá, talvez seja interessante para ela vender mais Macs, não sei. Mas eu também não sei se a virtualização na máquinas Intel se funciona, porque ele cita aqui macOS ARM, né? Se no Intel eu consigo logar com mais de um Apple ID, na máquina virtual no caso, aí talvez não faça tanto sentido. Mas por enquanto a gente tem algumas limitações aí, tá? Eu vou estar testando. Nos próximos vídeos eu vou direto ou indiretamente vou acabar citando isso, principalmente por conta dos jogos, emulação e tal. Então eu vou tentar trazer mais conteúdo para o canal sobre isso. Mas por enquanto são esses os pontos que eu percebi, tá? Tem menos de uma semana que eu tô com a máquina. E por esse vídeo é isso. Mas se você é desenvolvedor e tem mais dúvidas, algumas dúvidas em específico, alguma coisa assim, manda no comentário, tá bom? E fique atento para o próximo vídeo. Não sei quando você está vendo esse vídeo, não sei se já publiquei ou não, mas o próximo vídeo vai ser sobre o Mac M2 para desenvolvimento. Então eu vou fazer alguns testes aqui, fazer algumas brincadeiras com algumas ferramentas, e eu vou estar postando isso no meu próximo vídeo, falando sobre arquitetura, sobre Android. Um vídeo um pouco mais simples, não vou me aprofundar muito, mas vamos dar uma passada geral aí sobre desenvolvimento no M2. E caso você não tenha visto o meu último vídeo, como eu já citei aqui algumas vezes, é um vídeo sobre o Android, mas não para desenvolver, sim para você emular mesmo, rodar jogos, aplicativos, etc. Dá uma olhadinha aqui no último vídeo. Então é isso, valeu pessoal, até a próxima.